Bom, queridos, que alegria estarmos aqui. É uma honra estar aqui ministrando mais uma mensagem dessa série, né? A série que estamos ministrando, Heróis ou Vilões. Como está sendo maravilhoso, né? As lições que o Senhor tem trazido para nós. Parece que de uma forma diferente eu tenho enxergado, né? Tudo isso, porque o Senhor tem homens e mulheres na palavra dEle. E a gente vê que eles estavam cercados de oportunidades. Eles estavam cercados em alguns momentos de alguns privilégios. Mas um herói não se faz de oportunidades. Um herói não se faz disso. Um herói se faz da maneira como nós agimos, né? Diante daquilo que o Senhor nos propõe a viver. E hoje eu queria falar aqui conosco, ministrar aqui conosco sobre a vida de uma pessoa, né? E eu quis trazer, o pastor Mateus ministrou as outras 3 mensagens da série com homens, né? E foi uma bênção, mas eu queria falar de uma mulher hoje. Eu queria falar de uma heroína da palavra de Deus. E eu queria, o que o Senhor colocou no meu coração nessa semana para que eu trouxesse aqui para nós, é uma mensagem sobre Esther, o coração de uma heroína, né? Então, eu quero falar sobre uma heroína hoje, né? Sobre uma mulher que fez boas escolhas. Eu quero falar sobre uma mulher que soube aproveitar as oportunidades que o Senhor colocou diante dela. E já eu quero te perguntar, né? Você está sabendo aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante de você, né? Diante da sua família, diante da sua vida? Será que a gente está conseguindo mesmo aproveitar, né, essas oportunidades do Senhor? E eu creio que hoje vai ser um dia para você enxergar algumas oportunidades que Deus tem te dado e às vezes você não tem visto, né? Eu creio que é um dia de você se avaliar aí, o que você tem feito diante dessas oportunidades, diante disso que o Senhor tem feito, né? E eu achei interessante porque o pastor Mateus falou numa das mensagens que Ló, ele teve uma oportunidade, é ou não é, gente? Ló teve uma oportunidade. E ele correu para essa oportunidade, né? Ele correu para a oportunidade. Mas será que ele correu da forma certa, né? A gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Sansão, ele viu uma tentação e ele brincou com ela. Sansão brincou com a tentação. Sansão brincou com o pecado, né? E Esther, ela viu uma responsabilidade. O Senhor colocou diante dela uma grande responsabilidade. E Esther correu e assumiu essa responsabilidade. Enquanto muitos personagens bíblicos perguntaram assim, e agora o que eu ganho com isso? Esther não. Esther, ela precisou pensar de outra forma. Esther pensou que essa situação, através dessa situação eu posso entregar. O que através dessa situação a minha vida pode ser usada, né, para o benefício de muitos? Por que Deus me colocou aqui? E eu quero ler com você o texto de Esther 4, eu quero ler somente o versículo 12 a 16, mas eu quero te encorajar a ler o texto de Esther em casa, porque nós não vamos conseguir, né, passar por todo esse texto, mas eu quero ler um trecho aí que vai ser muito importante hoje. Está Esther 4, 12 ao 16. Esther 4, 12 ao 16. E diz assim: quando Mardoqueu recebeu, deixa eu ler lá que fica melhor. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Pode continuar aí no 15 e 16 também. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Versículo 16. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esse trecho é um trecho muito importante na história de Esther, né? Esther passa ali por um concurso de beleza, né, alguns de vocês sabem, Esther teve uma história que não foi de privilégios, né?
Esther teve uma história ali de orfandade, várias coisas que aconteceram com ela. Ela foi criada por Mardoqueu. E aí o rei ali, né, acaba tendo um problema, né, com a rainha. E ele abre um concurso para substituir, né, o lugar ali da rainha. E Esther participa desse concurso. Ela passa ali um tempo no spa, se preparando. E a Bíblia fala que no fim de tudo, olha como eu estou resumindo a história, hein, gente? Ela foi escolhida. Né, ela foi escolhida para ocupar aquela posição, né, no palácio de rainha. E aí, em determinado momento, houve um veredito sobre todo o povo judeu, né, sobre todo o povo ali de Mardoqueu, que eles seriam exterminados. E Mardoqueu, ele leva, né, a palavra até Esther, desafiando ela a ir até o rei e pedir socorro do rei e pedir livramento do rei. Mas era uma coisa muito perigosa, né? Porque todo mundo que não fosse chamado à presença do rei poderia simplesmente ser aniquilado e morrer ali. Então Esther, obviamente, ela fala aqui, né, para Mardoqueu, olha, a coisa está complicada, eu posso morrer se eu estiver ali na presença do rei. Mas Mardoqueu não perdeu a oportunidade. Ele falou com ela, você acha que porque você está no palácio você vai escapar? Você também faz parte desse povo. Né? Se você não se levantar, vai levantar um socorro para o povo judeu, mas você e sua família morrerão. Então será que não foi para um tempo como esse que você foi colocada onde você está? Hoje eu quero perguntar para você, será que não é para um tempo como esse que o Senhor te plantou aonde Ele te plantou? Será que não é para um tempo como esse que Deus te colocou lá na sua empresa? Será que não é para um tempo como esse que Deus te colocou lá no seu trabalho, lá na sua escola, nessa posição de influência que o Senhor te colocou? Será que não é para um tempo como esse que o Senhor tem feito algumas coisas na sua vida, que o Senhor te trouxe aqui para essa igreja? Será que não é para um tempo como esse que o Senhor tem te levantado e às vezes você não está discernindo que o Senhor está te levantando com um propósito? Nesse dia eu quero te dizer, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos enxergar onde nós estamos inseridos. Nós temos que enxergar o que Deus quer com tudo isso, gente. Tem hora que nós temos que parar e pensar, o que Deus tem com tudo isso? O que Deus tem com tudo isso que está acontecendo na minha vida? O que Deus tem com tudo isso que Deus tem me posicionado nesse lugar? O que Deus tem com essa posição que o Senhor me colocou nela? Eu te trouxe aqui para você refletir hoje, nessa manhã. Nós estamos falando sobre uma mulher que, você entende, espiritualmente, para Deus, ela se transformou numa heroína. A gente fala dela até hoje muito, né? Esther é muito pregada. Mas é porque ela conseguiu enxergar e tomar posse dessa palavra de Mardoqueu. Preste atenção, querido. Quando nós pensamos em Esther, nós vemos uma rainha, mas antes da coroa havia uma órfã. Antes da coroa havia uma órfã. Antes do palácio havia uma exilada. Antes da influência havia uma menina sem perspectivas. É ou não é? Se você conhece a história de Esther, você sabe o que eu estou falando. E talvez você pense assim, não, você não sabe da minha história, não, você não sabe o que me aconteceu, não, você não sabe do meu passado, não, eu já passei perrengue demais, eu estou querendo ficar quieta no meu canto. Às vezes você vem para a igreja para ouvir uma palavra mais de tranquilidade, né, gente? Falar assim, me deixa no meu cantinho, Senhor, né? Me deixa de boa, vivendo uma vida cristã comum, e o Senhor te traz para te chacoalhar e falar, não, essa vida não foi para você, não. Essa vida quietinha, no cantinho, não é para você, não. Ai, pastor, eu não estou acreditando. É para isso mesmo que Deus te chamou aqui. Deus te chamou porque Ele te escolheu para ser um herói na fé. Não é para ser uma pessoa que vai ficar sentada no cantinho e vendo a história acontecer. Deus não te chamou para contar a história de outros. Deus te chamou para contar a história de Deus, que Ele vai escrever através da tua vida, no teu tempo, na história da tua família, com os teus filhos. É com você essa mensagem. Essa mensagem não é para os pastores apenas. Essa mensagem não é para líder. Essa mensagem não é para quem está aqui há mais tempo. Essa mensagem é para você que acabou de pisar nessa igreja. E essa mensagem é para você que está aqui há muito tempo, para você que está pensando em desistir, independente da tua situação, não importa o que aconteceu daqui para lá, hoje é um novo dia e o Senhor está te falando, será que não é para um tempo como esse? E eu já vou te responder, sim, é para um tempo como esse que Deus te escolheu. É para um tempo como esse que o Senhor está te levantando. É com você, não é com teu líder não, não é com teu vizinho não, é com cada um de nós. É com cada um de nós.
Esther nunca sonhou em salvar uma nação. Gente, ontem eu peguei minha Bíblia e comecei a ler a história de Esther inteirinha. No início ali, até ela ganhar aquele concurso, gente, ninguém nem ouve a voz dessa mulher. Sabe que eu fiquei com um sentimento aqui? É minha percepção? Que Esther não tinha perspectiva de grandes coisas, não, gente. Esther não sabia o que Deus ia fazer na vida dela, não. Ela não traçou aquilo, ela não imaginava, ela não sonhou com aquilo, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus te coloca em lugares que você não entende para cumprir propósitos que você ainda não conhece. Deus te coloca em lugares que você não entende para cumprir propósitos que você não conhece. Esther não sabia que ia ser colocada nessa posição. Talvez você não faz a menor ideia do porquê Deus te colocou numa posição X ou Y. Mas eu só quero te falar uma coisa. A gente não precisa entender nada. Viver com Jesus é uma loucura, gente. Ele vai escrevendo seu livro, você não sabe o próximo capítulo, você só vai caminhando. É difícil demais viver assim. Mas quando a gente olha para homens e mulheres de Deus, é assim que aconteceu. Por que com a nossa vida ia ser diferente? Porque a gente fica querendo todas as respostas. Porque a gente fica querendo entender o porquê as coisas estão acontecendo. Porque as coisas estão sendo dessa forma ou daquela. Então toma essa, tá bom? Deus te coloca em lugar que você não entende para cumprir propósitos que você ainda não conhece. Você ainda não conhece. Mas o propósito está lá. Esther nem imaginou, mas o propósito estava lá. E ela estava caminhando para cumpri-lo. Amém, gente? A grande pergunta da história não é como ela chegou ao palácio, não. Inclusive, até ela chegar ao palácio, a gente não vê falando nada de Esther. Esther estava quietinha lá. Ela simplesmente foi empurrada para aquele lugar. Essa é a sensação que eu tive quando eu lia, o texto de Esther. Ela foi levada para aquele lugar. Mas a grande pergunta não é como ela chegou no palácio, mas quando ela chegou lá, o que ela fez com a posição que ela recebeu. Sabe por quê? Porque Ló foi colocado numa posição de privilégio. O que ele fez com o que ele recebeu? Você já sabe o que ele fez. Tantos homens e mulheres que receberam posições de privilégio, de oportunidade, e não souberam aproveitar. A pergunta não é como Deus te colocou lá, é o que você vai fazer com o que Deus tem feito ou onde Deus tem te colocado. O que eu vou fazer sobre onde Deus tem me colocado? Essa é a pergunta para cada um de nós, nessa manhã. Muitos recebem oportunidades, poucos entendem a responsabilidade que vem junto com ela. É ou não é, gente? Muitos recebem responsabilidades diversas, mas poucos entendem aquilo que está chegando. Eu acho que Esther foi sendo levada pelaquela enxurrada, falou, poxa, que bacana esse spa. Nossa, que bacana participar disso tudo, que bacana ser escolhida. Eu achei que eu fosse uma esquecida, eu achei que eu fosse uma excluída. De repente, eu estou aqui nessa posição, não sei nem como é que eu cheguei aqui, que loucura eu ter parado nesse lugar. Ela recebeu isso, gente, mas ela não fazia ideia da responsabilidade que estava por vir. Ela não fazia ideia do que ela ia ter que se posicionar para realizar. Já aconteceu isso com você? Algumas vezes o Senhor nos coloca em algumas posições e a gente não faz ideia do que aquilo vai custar para nós. A gente não faz ideia do que aquilo vai custar. E às vezes a gente pula fora, presta atenção, eu estou falando com você. Sabe por que às vezes a gente pula fora? Porque a gente acha que está errado. Porque não é possível que o lugar do propósito de Deus esteja tão difícil assim. Não é possível que o lugar do propósito de Deus tenha que talvez me massacrar ali com tantas responsabilidades. Pois enquanto eu estava aqui no louvor, o Senhor trouxe uma palavra, uma coisa no meu coração. Da mesma forma que uma das especiarias aí mais poderosas, caras, que é ali a oliveira, quando ela é esmagada, a azeitona, é que sai aquele azeite mais puro. Ei, querido, é assim que sai o azeite mais puro da minha, da sua vida e da vida de todo herói e heroína da palavra de Deus. É mediante a pressão, é mediante ser espremido diante das responsabilidades da função, daquilo que o Senhor tem nos confiado. Então eu quero dizer para você, se está difícil, não é porque você está na posição errada. É porque possivelmente, queridos,
Faz parte desse propósito. A gente é posicionado, parece que tudo está maravilhoso, está legal, mas agora o Senhor traz para a gente uma responsabilidade pesada. E se a gente não tiver discernimento, a gente vai achar que essa responsabilidade invalida aquilo que Deus está nos dando, porque não faz sentido ser uma coisa de Deus e ser tão difícil. Não faz sentido ser uma coisa de Deus e eu ter que arriscar minha vida para isso. Deus não ia me colocar nesse palácio para fazer eu morrer na presença do rei. E a gente tem todos os argumentos maravilhosos para dizer que tem alguma coisa errada no processo. Mas eu estou aqui para te dizer que não tem nada errado no processo não, querido, querida. Tem a palavra de Deus espremendo azeitonas para se transformar num azeite puro e valioso. Olha, Esther teve algumas oportunidades. Vou te contar as oportunidades dela. Ela teve acesso ao rei. Ela teve influência e ela teve favor. É ou não é, gente? Se não for favor de Deus, é o quê? Aquela mulher, né, ser posicionada daquela forma. Acesso ao rei, influência e favor. Ela tinha muitas oportunidades e privilégios, mas privilégios não fazem heróis. A forma como lidamos com os privilégios e com as oportunidades é que fazem os heróis. Na fé. Privilégios não fazem heróis, sabia? Ah, mas o fulano é privilegiado. Ah, mas o fulano nasceu no berço X e Y. Ah, mas o ciclano teve esses pais. Ah, mas o Beltrano teve uma vida assim. Privilégios não fazem heróis, não. Ah, o fulano teve uma oportunidade. Eu estou cansada de ver um monte de gente que teve oportunidade, querido, e não se transformou naquilo que Deus tem para que ele fosse, né? Para que ele se tornasse. A forma como a gente lida quando o Senhor nos coloca. Esther se transformou numa heroína pela forma como lidou com as oportunidades. Por isso ela se transformou numa heroína. E assim nós nos transformaremos em heróis e heroínas da fé. Quando nós soubermos aproveitar as oportunidades, a maneira de Deus. Amém, queridos? E eu queria falar aqui, nessa manhã, sobre algumas oportunidades, né, que Esther aproveitou e como ela aproveitou essas oportunidades, para que a gente pudesse aprender com cada uma delas. A primeira coisa que eu quero falar é que Esther não permitiu que a posição mudasse o seu coração. Esther não permitiu que a posição mudasse o seu coração. Eu quero ler com você Esther 2, versículo 20. Esther 2, 20. Olha o que diz aí, gente. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava segundo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Nesse versículo aí, Esther já tinha sido escolhida, Esther já estava no palácio, Esther já tinha posição de rainha. Mas Mardoqueu pediu para que ela não, revelasse a sua origem. Mardoqueu pediu lealdade a Esther. Mardoqueu pediu que ela continuasse leal e fiel àquilo que tinha prometido lá atrás. E Esther podia ter relaxado na hora que ela chegou na posição do palácio, mas não. Esse versículo, querido, ele faz questão, o texto faz questão de mencionar. Olha ali, ó, mesmo estando dentro do palácio, ela continuava fazendo como ainda fazia quando estava sob a tutela do seu pai, daquele a quem devia honra, a quem a levou àquela posição. Algo curioso na jornada de Esther é que muitos capítulos falam da sua promoção. E quando finalmente ela se torna rainha, o texto faz questão de registrar que ela continuava honrando Mardoqueu. Que ela continuava com aquele coração. A posição não mudou o coração de Esther. E a gente vai vendo isso no decorrer da história. Quando Mardoqueu desafia ela, querido, ela volta a honrar aquilo que Mardoqueu estava falando. Ela volta a falar, poxa, se o meu pai, se o meu mentor, se aquele que me colocou, que me empurrou para estar nessa posição, se ele está dizendo que eu devo fazer isso, eu vou me arriscar, mas eu vou me lançar nesse propósito. A promoção revelou quem Esther era.
Você percebe isso? A Esther foi promovida, e aí a gente consegue nesse momento, é nos momentos de promoção, gente, que a gente se revela, sabia? É nos momentos de promoção que a gente consegue mostrar aquilo que está mais profundo dentro de nós, na realidade. Alguns falam assim: quando eu tiver mais influência, eu vou honrar mais. Quando eu tiver mais recursos, eu vou servir mais. Eu vou ser mais generoso. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Mas deixa eu te dizer, a verdade é que a promoção normalmente amplifica quem nós já somos. Eu quero te falar algo, querido. Eu vou esperar acontecer isso para eu obedecer a Deus naquilo. Não, não espera não. Hoje é o dia. Se você julga assim, hoje eu estou com poucos recursos, hoje é o dia de você honrar o Senhor com os recursos que você tem. Se você fala assim, hoje eu tenho pouco tempo, mas é o tempo de você honrar com o Senhor com pouco tempo que você tem. Hoje você fala assim, eu estou com, sei lá, uma situação X ou Y. Não espere você ter, porque a promoção somente vai revelar e amplificar aquilo que você já é. E eu vejo isso, queridos, dia após dia. Dia após dia. A Bíblia fala assim, vários versículos, né? Aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Não fala assim? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. A obediência ao Senhor está ali, no pouco. Está quando a gente acha que a gente não tem o suficiente ainda para obedecer a Deus. Mas você tem o suficiente. Eu não estou falando apenas de recursos financeiros, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de disponibilidade, eu estou falando de várias coisas aqui. Várias coisas. Ela não precisava mais de Mardoqueu, mas ela continuava honrando o Mardoqueu. Sabe por quê, queridos? Porque honra não é sobre necessidade, é sobre gratidão e princípio. E Esther tinha esse coração. E eu fico vendo, sabe, quando a gente olha alguns homens e mulheres na palavra de Deus, como por exemplo Davi. A Bíblia fala que Davi já tinha sido escolhido por Deus, que Davi estava numa posição até de as pessoas reconhecerem a unção na vida dele. Ele teve várias oportunidades de matar ali o seu perseguidor, né? De matar Saul, de ir para cima dele, de fazer justiça. Muitos achavam que era isso que ele deveria fazer. Mas Davi, gente, quando a gente lê a história, quando a gente vai entrando para dentro da história, a gente vê que ele não fez isso para aparecer. Mas no fundo do coração dele tinha um sentimento de temor muito grande, tinha um sentimento, sabe, de honra muito grande, tinha um sentimento de temor ao Senhor muito grande. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos facilmente pregar sobre Davi aqui como um herói na fé, não é verdade? Então, queridos, hoje eu quero te falar. Honra, manter o coração puro, é uma questão de princípio. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Se a Bíblia fala que o coração é enganoso e o nosso coração depende toda a nossa vida, não é à toa. Nós precisamos guardar o nosso coração. E quando a gente olha para esses heróis aqui da palavra de Deus, eles guardaram o coração. Quando a gente olha para essas heroínas, para a Esther, por exemplo, ela guardou o coração. Preste atenção aqui, querido. Em Salmo 24, 3 e 7, né? Essa semana eu estive com a equipe de Louvor e Artes aqui na Light, participando de um mover de adoração, de oração aqui, foi maravilhoso. E o Senhor colocou esse versículo no meu coração e eu inseri ele aqui nesse ponto também. Porque a Bíblia fala em Salmos 24, 3 e 4 assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. As mãos limpas e o coração puro. Esther era essa mulher. Ela foi uma heroína porque ela tinha as mãos limpas, mas ela também tinha um coração puro. E a pureza do coração dela, querido, ela perdurou até o fim. Até o fim. E o Senhor está nos confrontando talvez com isso hoje, para que a gente seja igual essa mulher de Deus, né? Olha, quem sobe ao monte do Senhor não é o mais talentoso, não é o mais influente, não é o mais famoso, é o que tem mãos limpas e um coração puro. É o que a Bíblia diz, é o que o versículo diz. É o que tem mãos limpas e um coração puro. E eu vou te falar, eu e você temos que lutar todos os dias para manter o nosso coração puro e as nossas mãos limpas. Todos os dias para manter esse lugar.
Esther, queridos, ela não permitiu que a posição mudasse o nosso coração. Ela poderia ter uma história de superação na vida, sem, no entanto, ser uma heroína na fé. Não é verdade? Ela pode ter chegado ali, poder contar a sua história do que ela foi, agora que ela é uma rainha, mas sem, no entanto, salvar e ser usada por Deus para salvar tantas pessoas. E isso é uma escolha que ela fez e que nós podemos fazer. O que a levou a uma posição de impacto em Deus foi ter um coração puro que não se corrompeu com o sucesso. Olha isso, a coroa na cabeça de Esther nunca foi maior do que a pureza no seu coração. A coroa na cabeça de Esther nunca foi maior do que a pureza no seu coração. E aí fica esse desafio para mim e para você. O primeiro ponto dessa mensagem é que Esther manteve seu coração puro apesar da posição. E eu vou te falar uma coisa, querido. Quando a gente tem uma determinada posição, é a hora mais difícil da gente se manter com o coração puro. Porque aí a altivez pode bater, aí a autossuficiência pode bater, aí pode vir tantas coisas aqui no nosso interior, independência, não é? É muitas coisas que podem vir no nosso coração. E a gente pode escolher continuar com esse coração, ou continuar com esse coração puro, ou simplesmente ter uma história de superação, mas que não tem a ver com uma história de um herói, de uma heroína na fé, que através da sua vida muitos outros são tocados e mexidos pelo Senhor, como foi o caso de Esther. Amém? Então, em primeiro lugar, queridos, Esther não permitiu que a posição mudasse o seu coração. Segundo ponto que eu quero trazer hoje para cada um de nós. Segundo ponto. Esther transformou o medo em combustível para a obediência. Esther transformou o medo em um combustível para a obediência. Você já sentiu medo aqui? Alguém já sentiu medo aqui, gente? Levanta a mão já. Ainda bem que eu não estou sozinha, né? Quantas vezes você já sentiu medo de tomar uma decisão, ou de algo que estava acontecendo na sua vida, né? Enfim, quantas vezes que a gente sente medo do novo, daquilo que Deus está para fazer? Esther, ela transformou o medo em combustível para a obediência. Gente, Esther estava com medo ou não estava? O que você acha? Esther estava ou não estava com medo? Estava com medo. Ela estava com medo. Entrar na presença do rei sem ser chamada poderia representar a morte. O texto não mostra uma Esther destemida, mostra uma Esther decidida. E às vezes a gente espera que o medo saia para a gente poder obedecer ao Senhor. Mas o Senhor não quer homens e mulheres destemidos apenas. O Senhor quer homens e mulheres decididos a obedecer a Deus, custe o que custar. Decididos a caminhar nessa posição, a ser usados pelo Senhor, a abraçar a posição, independente daquilo que está acontecendo, independente dos riscos do percurso. Infelizmente, dos riscos do percurso. E hoje eu estou falando com pessoas diversas aqui, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua situação. Talvez esse ponto é para você. O ponto do medo. Talvez o medo está batendo na sua porta aí nesses dias. Talvez você está inseguro com alguma coisa. Talvez a tua fé está esmorecendo diante de alguma situação. E eu quero falar, queridos, Esther, ela não foi por propósito de Deus destemida, ela foi decidida, ela foi porque ela decidiu, ela foi porque ela se posicionou, ela foi porque ela falou, o Senhor está comigo, se eu morrer, morrerei. E aí eu lembro da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que falaram assim, olha, é o seguinte, me lança na fornalha. Se eu morrer, se a gente morrer, morreu. Mas nós não vamos desonrar o nosso Deus. E nesse contexto a gente vê pela primeira vez, talvez na história, ou a única, não sei, estou me lembrando aqui de nenhuma parecida, de homens que foram queimados pela chama do fogo e não se queimaram. E ainda foi visto lá dentro um outro elemento, que é o próprio Jesus, o próprio Deus personificado ali pelos estudos, muitos dizem isso. Sabe por quê, queridos? Porque não é sem medo que a gente vai. É decidido aí mesmo com medo.
É decidido ir mesmo com as inseguranças. É decidido ir mesmo com os poréns. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Deixa eu dizer para você uma coisa. Esther não venceu o medo. Ela venceu a paralisia. E às vezes a gente fica esperando vencer o medo. Mas Deus, Ele quer que a gente vença só a paralisia. E em muitos momentos nós vamos ser tentados a parar, a paralisar, a não fazer mais nada, ficar numa posição inerte. Mas hoje o Senhor está te falando, se você está numa posição de inércia, hoje o Senhor te trouxe aqui, não acha que é com o outro, não, é com você mesmo, é comigo, é com a gente aqui. O Senhor está falando, esse não é o seu lugar. O seu lugar é além do medo. O seu lugar é além do temor. O seu lugar é além da insegurança do que pode ocorrer. A tua fé tem que estar acima disso tudo. A tua decisão tem que estar acima disso tudo. A tua convicção tem que estar acima disso tudo. Em que eu sou Deus. Eu sou poderoso. E eu posso fazer muito mais do que você pode imaginar. De acordo com o seu poder. Do meu poder que atua em você. Amém, gente? Olha, muitas pessoas estão esperando sentir coragem para obedecer. Mas a coragem bíblica não é a ausência de medo. É obedecer mesmo sentindo medo. O medo sempre apresenta argumentos lógicos. Guarda essa. O medo sempre apresenta para a gente argumentos lógicos. Não é o momento. Espere mais um pouco. Outra pessoa pode fazer isso no seu lugar. Você tem muito a perder. Você já calculou isso? O medo, ele não é irracional. Ele é racional e é por isso que ele freia tanto a gente. O medo, ele prende mesmo o nosso, sabe, o nosso agir, o nosso passo na direção do Senhor. O nosso passo na direção da obediência. Eu não sei se você está aqui hoje e você fica assim, eu tenho insegurança de me batizar. Eu tenho medo de me batizar. Eu vou perder minha reputação, eu vou perder minha afeição com a minha família, eu vou perder alguma coisa que eu estou muito apegado lá fora, eu vou perder o vício, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Talvez é esse medo aí que você está enfrentando nesse momento. E o medo vai te apresentar argumentos lógicos. Não, você já ama Jesus. Você já está com Jesus, está tranquilo, deixa para a próxima, vai ter a próxima oportunidade. O medo, gente, ele não traz argumentos irracionais, ele traz argumentos que fazem sentido. Mas tem hora que nós temos que ir além desses argumentos lógicos para a gente obedecer a Deus de fato. Ah, mas é um tempo que eu estou vivendo, é uma fase da minha vida. Não, Deus entende, é uma fase, é lógico, é argumento lógico. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o medo ele vai apresentar esse tipo de argumento. O medo, ele sempre fala a linguagem da prudência. Fala isso com a pessoa aí do seu lado, o medo fala a linguagem da prudência. O medo fala a linguagem da prudência. Seja prudente. Calma. Calma aí. Você está doido de ter uma atitude dessa? Você está doido de obedecer nesse nível? Você está doido de se lançar em Deus dessa forma? Você está doido em fazer essa decisão? Você está doido em abandonar isso para viver o propósito de Deus? Você está doido de fazer essa mudança que o Senhor está te pedindo para fazer? Porque Ele diz que tem um propósito nessa nova estação da sua vida? O que Deus tem pedido e você tem deixado de fazer por prudência ou por medo? Medo de perder sua privacidade, medo de perder sua tradição, medo de perder seu tempo. Qual é o medo? O que o medo tem te impedido, querido, de viver? Talvez servir mais a Deus, talvez liderar uma célula, talvez se casar, talvez construir uma família. A maneira de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se existe um medo te amarrando, se existe um medo te bloqueando, se existe um medo te parando, eu quero dizer algo para você. O medo fala sobre o que você pode perder, mas Deus fala sobre o que Ele pode fazer.
Amém? O seu medo não é maior que o seu Deus. O nosso medo não é maior do que o poder de Deus de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. O medo não pode, querido, vencer nesse nível. Na sua vida, querido, querida, homem, mulher que está aqui presente hoje, jovem, independente de como você está aqui. O medo não pode vencer, querido. O medo não venceu Esther. A Esther não venceu o medo, ela venceu a paralisia. Talvez você está esperando o medo sair. E hoje o Senhor está falando, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, vai com insegurança mesmo, vai sem certezas mesmo, porque é assim que o Senhor sempre age na palavra dEle. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus e ver o que Ele fez na vida de homens e mulheres de Deus que resolveram caminhar e pisar sobre as águas. Guarde essa frase, o medo fala sobre o que você pode perder. Mas hoje Deus está falando sobre o que Ele pode fazer na sua vida. E se Esther não fosse? E se Esther não se colocasse na brecha e não fosse para a presença do rei? O que seria do seu povo? E se Esther não decidisse arriscar sua própria vida? E se Esther não fizesse isso? Ei, querido, Esther correu para Deus. Esther convocou um jejum. Você lembra o texto que nós lemos? Sabe por quê? Porque coragem bíblica não é impulsividade, não. Ela não agiu porque ela estava emocionalmente forte. Ela agiu porque ela estava espiritualmente fortalecida. Eu vou repetir. Esther não agiu porque ela estava emocionalmente forte. Ela agiu porque ela estava espiritualmente fortalecida. Alguém além de mim hoje precisa se fortalecer espiritualmente para entender que mesmo com medo, mesmo com os riscos de perda, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que permitiu aqueles homens entrarem na fornalha e saírem de lá sem nenhum arranhão, que permitiu Daniel entrar na cova dos leões e sair sem nenhum arranhão, que permitiu Esther ir para a presença do rei e sair com um veredito digno de uma heroína no Senhor, que não somente livrou sua própria vida, mas todo um povo. Esse é o nosso Deus, é o Deus que honra aqueles que não são vencidos pela paralisia, pelo medo, mas que decidem dar um passo, que decidem se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou com medo, eu estou inseguro, essa conta não fecha, a minha alma não está legal, mas eu estou aqui, eu vou jejuar, eu vou convocar orações, eu vou estar em oração, eu vou abrir a minha palavra, a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, eu vou orar, eu vou me fortalecer nela, e à medida que eu vou me fortalecendo do Senhor, o meu espírito se fortalece, para eu fazer coisas que eu jamais faria, se não fosse através desse fortalecimento espiritual. Talvez hoje você fale assim: eu não estou tão forte assim. E o Senhor hoje te fala: meu irmão, minha irmã, queridos, Light, se fortaleça espiritualmente para aquilo que o Senhor está querendo fazer no nosso meio. Eu não sou uma pessoa que gosta de espiritualizar as coisas, gente. Eu dou uma fugida disso. Mas fato, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas fato é que nós estamos numa guerra espiritual. À medida que pessoas vêm para Jesus, à medida que pessoas vão ser batizadas, olha, logo nós vamos ter o batismo aqui, né? Vai ser um culto maravilhoso, nós fizemos um café incrível aqui, né? Famílias, pessoas sendo acrescentadas à nossa família da fé. Queridos, tem pessoas em lutas do medo para decidirem se vão se batizar ou não, e a gente está num campo de batalha. Porque a Bíblia fala isso, que o diabo vive em derredor procurando a quem possa devorar. E nós precisamos nos fortalecer e muitas vezes discernir as batalhas espirituais que estão ao nosso redor. Você precisa discernir as batalhas espirituais que estão ao redor da sua família, que estão ao redor dos teus filhos, que estão ao redor da tua decisão por um chamado que Deus já colocou nas tuas mãos, que estão ao redor de situações que estão te circundando e talvez você não está tomando decisões por conta do medo. Por conta do medo.
Não é emocionalmente forte que ela estava, é espiritualmente fortalecida. Eu e você precisamos nos fortalecer espiritualmente. E aí, querido, você pisa no fogo. Quando a gente está forte espiritualmente, gente, a gente faz coisa que naturalmente a gente não faria, não. A gente pisa nas águas. Fortalecida espiritualmente, a gente se lança na cova dos leões acreditando que o Senhor vai nos proteger. A gente tem fé acreditando que Ele tem um propósito. A gente entrega a nossa vida sem medo do que a gente vai perder. Porque a gente tem uma visão, sabe, dessa vida de peregrinos. A gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe que essa vida passa rápido. E aí quando a gente está fortalecida espiritualmente, a nossa dimensão muda, a nossa forma de ver muda. E aí a gente vai e vence o medo. Há pessoas hoje sofrendo porque não fizeram algo errado, mas nunca fizeram aquilo que Deus mandou. Existe um preço para criar coragem e obedecer, mas também existe um preço para fazer o contrário. Existe um preço alto para obedecer, mas existe um preço também de não obedecer. O medo nos faz enxergar o perigo de avançar e esquecer do perigo de permanecer parados. O medo nos faz enxergar o perigo de avançar e esquecer do perigo de permanecermos parados. Sem a tomada de decisão. Sem o passo. Vamos vencer o medo essa manhã, queridos? Vamos vencer o medo. Vamos vencer a paralisia. Vamos dar um passo mesmo com medo. Você não é o único que está com medo, não. É difícil mesmo dar alguns passos em fé. É difícil mesmo enfrentar algumas estações na nossa vida. Mas vamos vencer o medo, amém? Nessa manhã. O Senhor está colocando no seu coração. Vença o medo, vença o medo. Vença o medo. Vença o medo de tomar decisões no Senhor. Vença o medo. Bom, a primeira coisa que nós falamos aqui, o primeiro ponto é que Esther não permitiu que a posição mudasse o seu coração. A segunda coisa é que Esther transformou o medo em combustível para a obediência. E a terceira e última coisa que eu queria falar nessa manhã é que Esther se recusou a viver apenas para si mesma. Esther se recusou para viver apenas para si mesma. O caminho mais fácil, querido, para Esther seria realmente permanecer em silêncio. Ela tinha uma vida muito difícil antes. Finalmente ela estava numa posição privilegiada. Ela estava dentro de um palácio. Era bem mais fácil para ela agora usufruir daquele lugar, né, que o Senhor a colocou. Ela poderia ter pensado, eu tenho meus problemas, a minha vida, a minha família. Mas heróis entendem que o seu chamado é maior do que o seu conforto. Heróis entendem que o seu chamado é maior do que o seu conforto. Na nossa cultura, o risco de termos menos heróis é iminente. Você concorda comigo? Porque é tudo assim, a minha carreira, o meu sonho, a minha realização, a minha felicidade. Hoje em dia, por mais que as pessoas não falem isso, é isso que está ali nos bastidores atuando, né? É o meu sucesso, como que eu vou abrir, mas eu já tenho meus problemas, meu Deus, já é muita coisa, eu estou já com muita coisa para fazer. Mas preste atenção, querido, o egoísmo transforma oportunidades em conforto. E o propósito transforma oportunidades em missão. O egoísmo transforma oportunidades em conforto. Mas o propósito transforma oportunidades em missão. Com muito carinho eu falo isso com você. Eu estou cansada, queridos. Nós estamos cansados de ver isso. A pessoa está fiel ao Senhor, está amando o Senhor, está batalhando, está obedecendo a Deus, está envolvido no serviço da obra de Deus, está trabalhando para a implantação no reino de Deus nessa terra. Aí vem uma conquista. Aí o que a pessoa faz? Sai fora. Aí ela abandona o Senhor, ela abandona o plano inicial, porque agora ela vai usufruir da bênção.
Ela vai usufruir do que o Senhor colocou na vida dela. O Senhor me deu uma casa muito grande, pastora. Eu tenho que usufruir da bênção que o Senhor me deu. Eu não tenho como ir domingo na igreja, porque eu chamo as pessoas para ir lá, a gente faz churrasco, a gente faz festa, a gente faz tudo. Enfim, e daí por diante. E aí, aos poucos, aquela grande bênção que a gente sempre orou e pediu, fiel ao Senhor, se torna o substituto, não é? Do propósito de Deus na nossa vida. Tem coisas que são, assim, realmente recompensas para nós. Tem coisas que são recompensas para nós. Mas Deus não levou Esther ao palácio para que ela desfrutasse dele, e sim para que ela fosse usada nele. Amém, queridos? Nós temos que tomar muito cuidado com momentos de conquista na nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com as plataformas que o Senhor coloca diante de nós. Com os avanços, com as oportunidades, né? Com, assim, coisas que acontecem e que enchem o nosso coração. Ai, agora eu posso viver finalmente isso. Agora eu posso viver aquilo. Porque às vezes é justamente aquilo que a gente sempre orou que nos rouba do Senhor. É justamente aquilo que a gente sempre pediu a Deus que nos rouba do melhor dele para a nossa vida. Esther entendeu que a sua posição no palácio era uma plataforma e não um prêmio ou destino final. Esther entendeu que o palácio, gente, era uma plataforma para ela. Porque quando ela foi desafiada, ei Esther, agora é a tua oportunidade de salvar seu povo. Agora é a tua oportunidade de ir na presença do rei. Agora é a tua oportunidade de pedir para que ele livre o povo da morte, da aniquilação. E ela rapidamente já fala um argumento de medo, mas quando Mardoqueu vai firme com ela, ela fala assim, ok, levantem jejuns e orações sobre a minha vida, mas eu vou. E Esther foi na presença do rei. Esther pediu pelo seu povo e o povo concedeu favor a Esther, você sabe da história, né? E o rei concedeu favor e tantas coisas aconteceram. No fim, Mardoqueu, que ia ser morto, foi elevado a uma posição de honra. Esther, tudo aquilo que ela pediu para o rei ouviu, o rei seguiu naquilo que ela pediu, queridos. Mas por quê? Porque uma mulher falou assim, ok, se eu morrer, tudo bem, morrerei. Ai, mas se o rei me conceder favor, centenas de milhares serão salvos por conta do meu levantar. E aí a minha pergunta para você, quantas pessoas vão viver se você se levantar? Quantas pessoas vão viver na sua casa se você se levantar? Quantas pessoas vão se levantar na tua faculdade se você se levantar? Quantas pessoas vão se levantar para a vida de Deus? No seu trabalho se você se levantar? Quantas pessoas vão se levantar? Quantas pessoas vão viver para Deus? Quantas pessoas vão se entregar para o Senhor? Quantas pessoas vão ter famílias transformadas? Sabe, se você se levantar onde você está, é o sacrifício de um para a salvação de muitos. Assim vive um herói. Ai, pastor, esse trem de herói está muito longe de mim. Que bom que existem heróis. Tomara que nessa igreja se levantem muitos, porque esse negócio não é para mim. É para você sim, tá? Antes que você saia daqui achando que não é, eu já vou falar, é sim. É sim. É para mim e para você. Homens e mulheres que se levantam com o coração reto, que se levantam para vencer o medo e enfrentar os medos e permanecer, e que decidem viver uma vida para além da sua própria vida. Muita gente confunde bênção com destino, gente. Não confunda bênção com destino. Isso é importante. Não confunda bênção com destino. Não confunda. Porque muitas vezes o Senhor vai te colocar numa plataforma para que muitos sejam abençoados com aquilo que o Senhor fará através da tua vida nessa posição de influência. Esther foi colocada numa posição de influência e muitos foram salvos. Olha, Deus tem te dado filhos, um bom cargo, um grande empreendimento, um talento, um ministério, bens materiais, eu não sei o que é. Pense aí o que o Senhor tem te dado. Pense aí no seu coração. Vai, comece a materializar aí na sua mente o que o Senhor tem te dado. É um exercício real que eu quero que você faça nesse dia. O que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Você pode achar que é pequeno, mas você sabe, né, mensurar e falar para você mesmo as coisas que o Senhor tem colocado como uma oportunidade na sua vida. Pense em tudo que Ele tem te dado. E eu quero te dizer uma coisa, isso aí não é destino, isso aí é ferramenta. Isso aí não é destino, isso aí é ferramenta. Acalma o teu coração, ajusta o teu coração.
Chuta o medo para lá e entende. Tem muito mais para o Senhor fazer através da sua vida. Tem muito mais para o Senhor fazer através da sua história. Olha, queridos, heróis não são pessoas extraordinárias. Não são pessoas extraordinárias. São pessoas comuns que entendem que Deus as colocou numa determinada posição por um propósito. A diferença entre um herói e um vilão raramente está no começo da história. Você já percebeu? A diferença entre o herói e o vilão geralmente está no desfecho. E aí, como que eu e você vamos terminar? Porque como a gente começou, a gente sabe. Mas como que nós vamos terminar? Como que nós vamos terminar? Gente, eu acho a coisa mais linda do mundo quando eu vejo umas senhorinhas, uns senhorzinhos assim, já idosos, que permaneceram na fé, numa vida, né, muitas vezes assim, sem grandes glamour, influência e palanques, mas conseguiram criar seus filhos no Senhor, podem contar de muitos frutos para Jesus, hoje estão no fim da sua vida, entre aspas, assim, né, mas na linha final ali, mas tendo muita coisa para contar. Eu tenho certeza que essas pessoas não se arrependem, porque elas olham para trás e falam assim: eu vivi uma vida para além de mim mesma. Eu vivi uma vida para além dos meus medos. Eu vivi uma vida para além de um coração altivo. Eu vivi uma vida para além do que apenas o meu conforto, do que apenas, sabe, coisas dessa vida e desse mundo. Ló escolheu o que parecia melhor. Sansão escolheu o que sentia vontade. Mas José escolheu ser fiel. Mas Esther escolheu se posicionar. Ló escolheu o que parecia melhor. Será que eu e você estamos escolhendo o que parece melhor? Sansão escolheu o que sentia vontade. Será que a gente está sendo governado pela nossa própria vontade? E essa é a pergunta que eu quero deixar para mim e para você hoje, nesse dia. Sabe, queridos, eu estava ali e peguei o fim da história de Esther, e estava lendo aqui, e veja bem, ela se colocou diante ali do rei. E eu fui ler o final da história, e o que tinha acontecido com o povo dela. E olha o texto que eu li, né, que está lá em Esther 9, se eu não me engano, do versículo 1 ao versículo 4. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei, aquele decreto que ia matar todo o povo de Esther. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu exatamente o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam sua ruína. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles, visto que Mardoqueu era influente no palácio. À medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. O povo que era para ser destruído foi redimido. O povo que era para ser destruído puderam fazer festa e reinar sobre os inimigos, sobre aqueles que estavam tentando os destruir, aqueles que tinham uma sentença de morte. Queridos, em nome de Jesus, a sentença de morte sobre a sua família está cancelada em nome de Jesus. Mas o Senhor está querendo hoje um homem e uma mulher que se levantem e falem assim: não, eu não vou ficar intimidado pelo medo, eu não vou ficar intimidado pelas circunstâncias, eu não vou ficar aqui paralisado esperando alguma coisa acontecer. Não, não, queridos, eu creio nisso, porque heróis no Senhor, heroínas no Senhor, como nós vimos nessa série, não ficaram parados aguardando, mas se levantaram para agir, mas se levantaram para crer, mesmo enquanto estavam sendo moídos, mesmo quando estavam sendo pressionados, eles diziam: não, não tem problema não, porque minha leve e momentânea tribulação está produzindo uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Sabe, esses heróis da fé, eles disseram assim: não, se eu entrar nessa fornalha e eu morrer, beleza, eu vou morrer, mas eu não vou desobedecer ao meu Deus.
E de repente estava todo mundo espantado. Estava todo mundo assim, ó, de queixo caído com o que Deus tinha feito na vida deles. Sabe por quê, querido? Primeiro nos criticam. Primeiro nos acham fanáticos. Primeiro acham que estamos caminhando por um caminho desnecessário e de extremismo. Mas depois começam a ver o poder de Deus na nossa vida. Depois começam a pedir oração. Depois começam a pedir para que aquele mesmo Deus atue na nossa vida, como vemos na vida desses heróis e heroínas no Senhor, na palavra de Deus. Está cancelado o decreto de morte sobre Belo Horizonte. Está cancelado o decreto de morte sobre o bairro Palmares. Está cancelado o decreto de morte sobre o seu bairro. Sabe por quê? Porque lá tem um homem e uma mulher que está se levantando a despeito de qualquer impossibilidade. Apesar de qualquer dificuldade. Está desfeito, querido, está desfeito sobre a tua vida espiritual. Está desfeito sobre a tua vida espiritual qualquer embaraço, qualquer morte espiritual. Sabe por quê? Porque aí se levanta um homem e uma mulher de Deus. Fala assim, tá bom, tudo bem. Me disseram que eu ia perder muita coisa, mas agora eu me lanço no Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom, diz a palavra de Deus. Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente não imaginou o que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Sabe para quem que eu estou falando isso? Para os heróis e heroínas que hoje não estão vendo isso acontecer, que hoje não estão vendo a promessa se cumprindo, que hoje estão se achando talvez derrotados, mas essa palavra te mostra. Esther estava numa posição de quase morte, mas ela não deixou que isso impedisse ela de tentar. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é o decreto de morte, que as impossibilidades, que os cenários não nos impeçam de nos levantar em fé, que não nos impeçam de nos posicionarmos para além de nós mesmos, que não nos impeçam de abençoar. Mesmo que a tua vida, talvez você fala, não está no momento, eu não estou no momento para isso, eu não estou no momento de ser bênção para ninguém, eu estou no momento de receber, não estou no momento de dar, eu estou no momento de, sabe, só estar ali sentado, querido. Está cancelado essa palavra aí que não é para a tua vida, não. É quando nós precisamos, que nós entregamos e glória é produzida através de nós. Vai produzir. Você não vai saber como. Você chega no teu trabalho mal, mas você tem uma oportunidade. Você fala, eu não quero olhar para ninguém, eu não quero ajudar ninguém, mas você vai ter uma oportunidade de ser bênção na vida de uma pessoa. E mesmo destruído em algum momento, na sua mente e no seu coração, você vai se levantar e vai falar, meu irmão, eu vou orar por você. Você não vai entender nada, porque quando você está bem, seguro de si, nada acontece. Mas quando você está cheio de Deus, parece que Deus vai fazendo as coisas. Porque é Ele que faz. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.